Quanto maior o tamanho do país, mais ele precisa do transporte por ferrovias. Escoar cargas pelos trilhos é sinônimo de queda de custos, de maior produtividade, eficiência nos trilhos e lucro no bolso. O transporte ele é absolutamente fundamental num país do tamanho do Brasil. Porque o valor de um produto não está no local onde ele é produzido, mas no local onde ele é consumido. Então, se você tiver uma mina de diamante no interior da Amazônia e foi inacessível para qualquer pessoa chegar lá, o que vale esse diamante? Zero. Porque o consumidor não consegue chegar perto do produto e vice-versa, né? Então, o transporte é que gera valor nos produtos. O Brasil está refazendo sua história com os trens há 15 anos, tempo em que a malha nacional é administrada pela iniciativa privada. Nesse período já foram investidos quase 30 bilhões de reais. Do valor, apenas 5% veio do governo. Muitas linhas já não estão mais abandonadas. Ganham novas locomotivas e vagões. Movimentam milhares de toneladas de cargas. O crescimento foi de 111% em relação à época em que a Rede Ferroviária Federal comandava os trilhos. Segundo a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, o que o país ganhou com impostos das ferrovias até agora é 6 vezes mais do que a rede representava de prejuízo e cita também outros avanços. São significativos do ponto de vista de retomada de uma nova geração ferroviária, do aumento da produtividade, da aquisição de novos materiais rodantes e principalmente do efeito custo logístico proporcionado aos usuários tradicionais e até mesmo alguns novos clientes que estão vindo no sistema. Sem dúvida nenhuma, nós levantamos essa autoestima do setor ferroviário de carga e temos muitos desafios pela frente. O transporte pelos trilhos hoje é mais seguro no país. Há um controle maior de toda a operação ferroviária. Vou puxar esse minério aqui agora. A tecnologia diminui o número de acidentes e traz mais eficiência para os trilhos. O centro de controle ele faz a gestão da logística dos maquinistas, os locais onde ele entra no trem, o local onde ele sai do trem, garantindo a jornada, né, normal, que ele fique descansado, etc. E tem também alguns dispositivos que evitam acidentes em caso de uma falha humana ou de um eventual mal súbito do maquinista, por exemplo. O minério de ferro e o carvão mineral são os principais produtos que circulam pelos trilhos. Representam 76% das cargas. O agronegócio é o segundo ponto forte. Temos soja, açúcar, há ainda o transporte de contêineres e cargas da construção civil. Todas essas mercadorias viajam pelos trilhos em busca de um porto. É de lá que vão ser exportadas. Parte do minério, por exemplo, segue para o porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Já o porto de Paranaguá, no Paraná, recebe muitos produtos agrícolas, mas tem uma limitação. Fica depois da Serra do Mar e o acesso por trens só é possível por uma única linha. Dos produtos que chegam ao porto, apenas 20% vão de trem, número que reflete um problema grave no país. Existem vários portos no Brasil onde o trem não chega no porto, não tem linha férrea por lá. O Porto de Santos, em São Paulo, o maior do país, é um dos grandes gargalos. Movimenta 97 milhões de toneladas e só uma pequena parte vem por ferrovia. Não tem trilhos até todos os terminais. Impossível receber essa carga toda se medidas importantes não forem tomadas do lado de fora do porto, a chegada da carga a Santos. Então, para isso, linhas férreas vão precisar ser duplicadas na região da Baixada, tanto na margem direita como na margem esquerda. O Porto de Santos tem dois problemas críticos. Um é que está cercado pela cidade de Santos. Não tem como se expandir, né? Está cercado por favelas em alguns locais, por indústrias em outros locais. Então, ele é um porto com sérias dificuldades para crescer.
E ainda há mais um agravante para o acesso da ferrovia em Santos. Hoje, dado a circulação de passageiros que ocorre na CPTM nos períodos de pico, a nossa ferrovia ela tem uma janela específica para circulação, que ela acontece na madrugada. Então nós temos um horário restrito onde a gente pode estar circulando lá dentro. Essa janela acaba atuando um pouco como um limitante para nós. Para resolver esse problema, está em estudo a construção de um ferroanel que vai passar ao redor da região metropolitana de São Paulo em direção ao Porto de Santos. E se a ferrovia não tem acesso ao porto, o caminhão faz o trabalho. É por isso que são tantos nas estradas. Essa fila é resultado do desequilíbrio entre o transporte por estradas, que leva pouco mais de 60% das cargas do país, e por ferrovia, que fica apenas com cerca de 25%. Se essa conta fosse mais equilibrada, com certeza o número de caminhões seria bem menor. Poderíamos, por exemplo, substituir 357 caminhões, cada um transportando em média 28 toneladas, por uma única composição de trem com 100 vagões graneleiros. O trânsito ficaria bem mais livre. Mas se melhorar um pouco o lado do trem também, para nós fica ruim, né? Aí nós fica desempregado. Tem que ter um acordo, né? Entre trens e caminhão, porque só no trem não vem, só nos caminhões também não. Mas a ideia não é tirar o emprego do caminhoneiro, é fazer um trabalho integrado entre ferrovias e rodovias. Eu acredito que hoje os caminhões deveriam, um conceito moderno, caminhões deveriam fazer no máximo 400 quilômetros, ida e volta. E as ferrovias deveriam fazer as grandes distâncias. É quase que, eu diria assim, para você inviável economicamente, você fazer um caminhão fazer 2.000 quilômetros para trazer a soja, tanto para Santos como para Paranaguá ou para qualquer outro porto. A questão do Nordeste vai ser a mesma coisa. E há um agravante para as nossas rodovias estarem tão cheias de caminhões. Grande parte dos produtos que consumimos só tem as estradas como opção de saída para as nossas prateleiras. Nossas ferrovias são poucas e servem basicamente para o transporte de produtos de exportação. E mesmo se a malha que temos fosse utilizada para o transporte do que consumimos, ela seria insuficiente porque não corta todo o país, fica concentrada nas regiões sul e sudeste. Além disso, não é interligada. Hoje os trens não podem percorrer qualquer linha porque não há um tamanho padrão para os nossos trilhos. Eles são de dois tipos, bitola de 1 metro e bitola de 1,60 m. Essa diferença causa muitos gastos adicionais. A Uzi Minas, lá em Ipatinga, produz aço e manda para São Paulo de carreta, porque não tem um trecho é bitola de 1 metro, o outro trecho bitola de 1,60 m. E se existe malha para seguir viagem, muitas vezes é preciso pagar uma espécie de pedágio, já que as linhas são administradas por empresas diferentes. Se você é concessionário lá em São Paulo e você quer levar seu produto para Minas Gerais, se você quiser passar Minas Gerais pelos trilhos do concessionário de Minas, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que combinar com ele o que eles chamam de tráfego mútuo. Eu chego com o meu trem até a fronteira, lá eu retiro a minha locomotiva, deixo os vagões, né, que tem os produtos. Aí esse operador de Minas Gerais vai vir com a locomotiva dele e ele é que vai entrar no estado de Minas Gerais com os seus vagões. O presidente da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Cargas explica que toda essa operação tem um custo muito alto. Ele conta que novas resoluções da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, determinam que, preferencialmente, haja o direito de passagem, ou seja, seguir viagem por uma linha sem precisar utilizar equipamento de outra concessionária. Conciliar o inconciliável é muito difícil, porque o concessionário ele quer maximizar o seu ganho, a sua rentabilidade. O usuário quer reduzir o seu custo. Então as duas coisas não batem. Por isso é que quando o concessionário mantém uma posição monopolista, ele define todas as regras, define preço e o usuário fica à margem. Com essas resoluções, equilibrou a negociação. Nós tivemos muitas dificuldades nesse entendimento do modelo proposto, questionamos isso tecnicamente, operacionalmente, e temos certeza que vamos encontrar um denominador comum, algo melhor
quando nós principalmente visamos e olhamos 2030, 2040. Há situações mistas, ocorreram avanços, mas há deficiências na proposta de algo que não existe no mundo, que não é similar em canto nenhum e que pode, e no nosso entender, trará grandes prejuízos na movimentação da carga. As dificuldades são tamanhas que 38% das nossas empresas já tentaram utilizar as ferrovias, mas não conseguiram. Os transportadores de cargas dizem que o problema poderia diminuir se toda a malha concedida à iniciativa privada estivesse em uso. Os concessionários de ferrovias, eles definiram uma estratégia de explorar os trechos ferroviários que dão maior rentabilidade para eles. É por isso que hoje a NTT diz que 2/3 da ferrovia que foi privatizada, ela está abandonada ou subutilizada. Então, eles só utilizam 1/3 da ferrovia. Mas nem todos são economicamente ativos, né? Dessa malha de 29 mil quilômetros, que seja, nós temos de 5 a 6 mil com deficiências graves, sob a ótica operacional e também comercial. E aí, como nós vamos investir em algo que não produz mais resultado e com um horizonte de 10 anos sem perspectiva? Naturalmente, nós temos que aumentar a produtividade nos principais trechos e pensar na ampliação da malha. E se o jeito é mesmo seguir de caminhão, a conta aumenta. Em geral, o transporte por rodovia custa 1/3 a mais que o transporte por ferrovia. E pelo menos metade das nossas estradas não estão em boa condição de conservação. Isso aumenta o custo com a manutenção do caminhão. E aí, todas essas despesas adicionais acabam sobrando para o consumidor, que paga mais caro pelo que compra. Todo o processo do meio acaba no bolso de quem compra. No país nenhum do mundo, o repasse da despesa não vai para o consumidor final. Infelizmente, o consumidor final é o que paga a conta, como quem paga a conta também é o que produz. E não são as pessoas que deviam mais ser atendidas por todo esse processo. O país todo acaba pagando a conta do alto custo do transporte. Gastamos, segundo o IPEA, 12,6% do nosso PIB, Produto Interno Bruto, só com a movimentação de cargas. É o que chamam de custo logístico. Esse valor nos Estados Unidos é de 8,1% do PIB americano. E tem mais um problema crítico no meio do trilho. Olha só como é pequena a distância entre essa linha de trem e as casas aqui ao redor. Não há uma margem de segurança para a comunidade que vive aqui. Só para a gente ter uma ideia, um trem demora pelo menos 2 quilômetros para ser parado por completo, dependendo da carga que ele transporta. E sabe quantas pessoas em todo o país vivem em áreas assim como essa? Pelo menos 200 mil famílias. Maria José sabe bem o tamanho do perigo que é ter o trem tão perto de casa. Eu atravesso, a minha cadeira fica agarrada entre os trilhos e já aconteceu de eu estar justamente atravessando a linha e o trem apitando lá em cima, a sineta tocando e eu agarrada, me puxando ali, eu não conseguia atravessar. Eu dei um impulso na cadeira e chamei alguém e eu fui. Fui embora. E o trem veio e foi embora também. É difícil, é difícil. E ela não tem como desviar da linha do trem. Essa é a única entrada para casa. E o aborrecimento vai além. É uma poluição sonora, uma perturbação, porque o trem ele está passando quase assim de 15 em 15 minutos. Então é muito barulho e nós ficamos perturbados também com esse barulho porque não podemos falar ao telefone, não podemos assistir uma TV, ouvir um rádio. Então realmente é um barulho assim, estrondoso. Essa é uma área em que o maquinista tem que ter atenção máxima. É preciso reduzir a velocidade para evitar acidentes. Velocidade que já é muito baixa nas nossas ferrovias. O máximo a que se pode andar em geral não ultrapassa os 60 km por hora. Nossa malha é antiga, tem trechos sinuosos. E se hoje temos um transporte de cargas que cresce mesmo enfrentando tantos problemas, quando conseguirmos diminuir os gargalos... O país vai ser mais produtivo, vai ser mais lucrativo, né? Ele vai conseguir exportar mais produtos, porque o produto brasileiro vai chegar mais barato no porto.
vai ser importado também mais barato, né? Porque vai chegar no interior mais barato, com o custo reduzindo. Então isso beneficia né, toda a população, né? Uma vez que você barateia, né, todo o custo de transporte. O custo do seu arroz, por exemplo, do seu feijão vai cair também, devido porque o custo de qualquer produto está embutido o custo de transporte, que não é baixo. Os trens conseguem levar mais cargas que os caminhões e fazem isso poluindo bem menos. Os detalhes das vantagens ambientais das ferrovias você vê daqui a pouco.